Todo mundo está ouvindo bem? Tá tranquilo? Maravilha, gente. Eu acho que eu vou ir começando, porque hoje a gente tem bastante assunto para a gente, né, conversar, tá? Então, quanto antes a gente começar, vai ser melhor, tá bom? Espero que todo mundo esteja bem, né? Eu sei que não tem sido fácil esse isolamento, espero que todo mundo esteja com saúde. Olha, nós estamos em 27, então... Ok, então vamos começar, pessoal. Então, boa tarde a todos. A gente vai começar, então, hoje a nossa última aula síncrona. Hoje a gente vai estar, então, abordando, pessoal, a questão da transmissão ao vivo, tá? Então, optei por fazer essa aula usando essa sala do GFC, podia ser de outra sala, tá? Mas aproveitei porque ela já tem incorporado nela um recurso para a gente poder fazer transmissão ao vivo. Assim como a gente tem também na sala do Conferência Web, a gente também tem aqui já de forma que facilita, tá? E por que eu digo isso? Eu já vou botar aqui a apresentação para guiar a nossa conversa hoje à tarde, mas eu não sei se vocês perceberam, eu não sei se aparece para vocês algo diferente aí na sala. Tá aparecendo para vocês um ao vivo na parte superior, em azul? Parece, né? Perfeito. Sim. O que quer dizer? A gente está transmitindo essa aula já ao vivo para o YouTube, tá? Só que ela não, claro, não está no modo público, tá? Ela tá sendo transmitida e aí só quem tem o link que vai poder assistir, tá? Que no caso eu não passei o link para ninguém, vou passar o link para vocês agora para vocês poderem visualizar como está recebendo isso no YouTube, tá? Então é bem tranquilo. Eu vou seguir a apresentação para a gente não desfocar. Aí, quando a gente for falar do uso do Jitsi, eu mostro para vocês o link para vocês darem uma espiadinha lá no YouTube como que está sendo transmitida a aula, tá bom? Mas só para vocês saberem por isso que está esse ao vivo aí, ó. Então, já está fazendo essa transmissão, que poderia ser uma transmissão já, né, para um grande público, se fosse um link totalmente aberto, mas não é o caso. Eu fiz um link restrito, né, somente para as pessoas que receberem o endereço vão poder acessar, tá bom? Então, vou compartilhar aqui a apresentação. Todo mundo visualizando aí a apresentação? Sim? Ok. Maravilha. Então, hoje a gente vai abordar, então, as questões da transmissão ao vivo. O que é, na verdade, uma transmissão ao vivo? É só para a gente, né, conhecer o termo transmissão ao vivo não é uma coisa que veio mais do meio televisivo ou mesmo do radiofônico, por causa que eles utilizavam esse termo para indicar realmente, né, que estava sendo feita uma transmissão em tempo real, de forma simultânea, ou como a gente fala nos cursos agora aqui, que a gente está fazendo uma transmissão síncrona, né? A gente usa esse termo. E aí, no meio televisivo, no rádio, eles usavam uma transmissão ao vivo, que está acontecendo, né, em tempo real. Tá? Isabel, ainda continua sem visualizar? Então, Patrick, eu não estou visualizando. Será que eu tenho que entrar de novo? Não está visualizando. Os demais estão visualizando, pessoal. Vamos ver só que se é só com a Isabel. Então, será que tu não mexeu, Isabel? Lá embaixo não tem aqueles 4 quadradinhos, são os modos de visualização ali? Não sei se tu não clicou naquele botão que muda as formas de visualizar. Eu vou ver, tá? Qualquer coisa eu te falo. Tá. Ou qualquer coisa tu entra e sai de novo também da sala. É uma possibilidade mesmo. Certo.
Então, quando a gente fala em transmissão ao vivo, nada mais é do que fazer a transmissão de dados, então, via internet, né? No caso, pode ser só de vídeo, pode ser de áudio, ou dos dois juntos, que é o caso quando a gente faz uma transmissão desse tipo, tá? Hoje está muito utilizado o termo live, né? Vamos fazer uma live, que é essa mesma coisa que a gente está falando de fazer uma transmissão ao vivo, tá? Então, são dados transmitidos, então, em tempo real, na verdade. É isso que significa fazer uma transmissão ao vivo, fazer uma live, um stream, tá? Quando a gente faz uma transmissão ao vivo, antigamente se perguntava assim, mas fazer uma transmissão ao vivo é muito caro? Vamos pensar assim, ó. Hoje, qualquer pessoa com um telefone celular, um smartphone, consegue fazer uma transmissão ao vivo desde que esse aparelho esteja conectado à internet. Tá? Então, o custo dessas transmissões vai variar do profissionalismo, da qualidade dessa transmissão que vocês querem fazer. Tá? O que quero dizer com esse profissionalismo? Eu quero ter uma iluminação adequada. Eu quero ter um microfone específico de lapela, porque eu quero estar me movimentando e ter um cenário adequado. Que eu quero ter um fundo que fique, sei lá, tendo movimento. Então, depende de como vocês vão fazer essa transmissão. Eu quero, então, que a qualidade da minha câmera seja uma qualidade 4K. Eu vou ter que investir num equipamento mais caro para poder proporcionar uma qualidade muito maior, tá? Então, tudo depende, então, do que tipo de produto final que vocês querem entregar e, claro, né, do dinheiro que vocês têm para estar custeando para fazer uma transmissão nesse nível de qualidade. Que bom, Isabel. Tá funcionando, maravilha. E quando a gente fala, então, em transmissão ao vivo, já respondi essa pergunta já no início, ela, na verdade, é possível fazer uma transmissão, então, restrita a um grupo? Quero fazer uma transmissão tipo, vou fazer um webinar, e aí nesse webinar eu tenho, então, pessoas que estão inscritas, eu quero que somente aquelas pessoas inscritas que tenham acesso àquela minha transmissão ao vivo. Sim, de que forma? Eu dou o link, né, somente, então, para aquelas pessoas. Eu cadastro no YouTube uma transmissão ao vivo, que a gente chama de modo não listado, tá? Que não aparece na busca do YouTube, somente quem tem um endereço consegue, então, ter acesso. A outra forma, cara, privada, que não é o caso, a privada é somente o proprietário que vai poder visualizar, e depois tem a pública, que qualquer pessoa tem acesso, tá? Nesse módulo, eu não sei se vocês se assustaram, eu espero que não, mas eu acabei colocando vários tutoriais para vocês, diferentes formas de fazer a transmissão ao vivo. Quando eu fui preparar o material, eu acabei não conseguindo, esse é mais importante, eu vou deixar o outro de fora, porque, na verdade, vocês vão estar trabalhando e vão ouvir falar dessas diferentes formas de transmissão. Então, eu vou comentar sobre essas 8 possibilidades de transmissão, assim como a gente acabou conhecendo alguns sistemas, né, de videoconferência, e vocês vão optar pelo que vocês acham que seja mais prático, mais adequado para as atividades de ensino de vocês, tá? Todos são formas, só que alguns possuem algum limitante, um pouco são mais simples, um pouco mais complexo de fazer essa configuração, tá bom? Então, a forma mais simples que a gente poderia ter de fazer uma transmissão ao vivo é as chamadas lives que a gente tem hoje, que o pessoal liga o celular e já começa a transmitir ao vivo pelo celular, né, pelo YouTube, utilizando o canal do YouTube e usando, então, o aparelho celular. Então, só que para fazer usando o canal do YouTube, que é um dos canais mais famosos, hoje ele tem alguma restrição para fazer isso através do aparelho celular, tá? A conta ela tem que ter, né, ali no mínimo 25 inscritos naquele canal da pessoa e não pode ter recebido aí nos últimos 90 dias, né, nenhuma restrição. Aquela restrição é alguém denunciar aquele canal por ter né, disponibilizado material inadequado. Aí as pessoas denunciam, aí eles acabam recebendo essas restrições, tá? Mas para fazer essa configuração,
Depois que tu entra no YouTube, vocês vão ter, né, acessar através da conta do YouTube, tem o passo a passo para vocês aí no material do curso. Clica no íconezinho da câmera e clica na opção transmissão ao vivo, tá? Aí vai aparecer para vocês o permitir acesso. Aí, quando vocês clicarem na opção ali para permitir, ele vai, claro, perguntar se, né, se tem acesso à localização, vocês vão ter que autorizar, e já cai numa tela para configurar a transmissão. O que é o configurar a transmissão? Eu tenho que dar um nome a essa transmissão, tem que dizer se ela é pública, se ela vai ser não listada, se ela vai ser privada, o local dessa transmissão, tá? Então, tem uma telinha de configuração, tá? Que eu posso até colocar uma imagem para ficar na tela, né? Se eu programar ela para algum dia, ela fica uma imagenzinha, né? Ali específica para entrar no horário determinado, ela entrar no ar ali, que eles chamam de miniatura. Eu posso permitir ou não o bate-papo, né? Para as pessoas então poderem interagir. E clico no botão transmissão ao vivo. Na verdade, então a única tela mais complexa aqui é preencher os dados que são solicitados e clicar no botão transmissão ao vivo. Então, é tranquilo. A restrição é que eu tenho que ter esse canal com o mínimo de inscritos ali, tá bom? E é uma transmissão somente da imagem, né? Eu vou fazer uma transmissão só do que a câmera está transmitindo. Não vou estar transmitindo uma sala de videoconferência. Quer dizer, as pessoas na conta só vão receber e vão poder interagir via bate-papo. Recebe a imagem, interage via bate-papo. Tá bom? Não vou conseguir, dessa forma, sem usar nenhum outro programa codificador, colocar PowerPoint, esse tipo de coisa, somente a imagem da câmera, tá? Nesse tipo de transmissão. O máximo, ele tem alguns efeitozinhos, mas são visuais ali, né? Ó, tipo efeitos de bolha, algumas coisas que o próprio YouTube apresenta. Então, é uma forma de transmissão. A outra forma de transmissão é também pelo YouTube, usando a webcam do computador. Essa a gente já não tem o limitante de inscritos, tá? Então é mais tranquilo. Eu vou acessar meu canal do YouTube, vou clicar no íconezinho da câmera, também vou clicar em transmissão ao vivo e vou preencher os dados solicitados, tá? E aí eu vou dar um nome, ó, vou dar aqui um título, vou dizer se ela é, então, pública ou se ela é não listada, se ela é particular, como eu já comentei, posso programar um dia e horário para essa transmissão, né? Aí eu já vou ter o link para compartilhar para as pessoas, mas aí vai ficar aparecendo na tela que a transmissão só vai começar no horário X, tá? Eu tenho que dizer se esse conteúdo ele é para criança ou não, tá? E posso botar uma restrição também, que só pode ser acessado para pessoas maiores, por exemplo, de 18 anos, dependendo qual ser o conteúdo que vai ser tratado nesses vídeos. Na próxima tela dessa pré-visualização, terminou de preencher esses dados, cai numa pré-visualização, começa a primeira tela aqui, tá? Aí eu só clico no botão azulzinho, transmissão ao vivo, a pessoa já está transmitindo, tá? E ao final, ele traz alguns dados, algumas estatísticas, o tempo que durou, tá? E quantas pessoas estiveram conectadas. Então, é bem tranquilo, tá? Uma coisa que me chamou a atenção. Tá todo mundo ouvindo bem? Tá todo mundo quietinho? Tá tranquilo até aí? Sim. Ok. Quando eu fiz esses testes, até para fazer os prints das telas para botar no material, gente, eu tinha uma música de fundo. Eu estava com o rádio ligado e tinha uma música de fundo. Quando terminou essas transmissões ao vivo, fica armazenado no YouTube. O que aconteceu? As músicas têm direitos autorais, né? Eu recebi alertas do YouTube de direitos autorais, que eu estava utilizando músicas, tá, que tinham direitos e que eu tinha, então, que ceder os direitos aos autores das músicas. Então, tomem cuidado, tá? Ainda bem que eu não tinha, né, divulgado, era um item restrito, eu simplesmente excluí os vídeos, mas tem gente, né, que vive disso, né, e ganha, né, financeiramente com o uso do YouTube.
Outro recurso que a gente tem, então, gente, é esse StreamYard aí, que é um estúdio de transmissão do YouTube. É uma ferramenta que está ficando bem popular, tá? De uso. Então, eu já vi assim alguns eventos acontecendo com essa ferramenta e eu fui usar para ver se simplesmente se ela era bem simples e realmente é uma ferramenta fácil, boa de utilizar e dá conta para algumas determinadas atividades. Porque como que funciona essa ferramenta? Ela é, então, um estúdio para produção, então, de lives, só que é uma ferramenta que permite a gente trazer ao vivo mais pessoas. Por exemplo, ter 4 pessoas, ele divide a tela para 4 pessoas. Ela permite eu colocar uma legenda embaixo das pessoas e até colocar uma pequena propaganda, tá? Uma propaganda tipo, assine o canal, né? Não se esqueça de escrever, ou, sabe, qualquer coisa que vocês quiserem, podem colocar um texto, por exemplo, rolando no final da tela. Então, ela permite fazer umas configurações bem simples ali. Tem que fazer a verificação. Uhum, pronto, isso mesmo. YouTube é chato, tem umas coisinhas que realmente ele faz algumas exigências ali. Então, quando vocês entram na tela do StreamYard, ele vai pedir para vocês um e-mail. Aí vocês vão dar o e-mail, ele vai mandar o código para o e-mail, tá? Aí vocês vão pegar aquele código do e-mail, vão colocar na tela e pronto. Já caiu no estúdio aqui. O estúdio, o que eu vou fazer? Simplesmente criar um broadcast. Aí, nesse criar broadcast, eu vou selecionar se eu quero fazer essa transmissão para o Facebook, para uma página do Facebook, para um grupo do Facebook, ou para o meu próprio perfil pessoal. Então, tem aqui o LinkedIn também, ou para um canal de YouTube. Escolhi, por exemplo, o canal de YouTube, que é o que a gente mais está utilizando, que é o mais popular nessa questão de streaming. Eu vou dar um nome, né, para essa transmissão, uma pequena descrição, mesma coisa se ela é pública, não listada ou não privada, tá? E crio o broadcast. Na próxima tela, eu vou ter uma pré-visualização já minha, para a gente poder, né, testar, ver se o microfone está funcionando, se a imagem está ok, e clica em entrar no estúdio. Tá feito. Eu já estou com a minha imagem, tá? E aí vocês têm um botão aí em cima, Go Live, quer dizer, começar a transmissão ali, né? Se eu clicar, já começa a transmitir. Mas eu posso, aqui nessa tela ainda, ó, pode ver, eu posso configurar para dividir em dois. Né? Aqui embaixo dessa imagem minha, ó, tem umas figurinhas, ó. Eu posso dividir a tela em dois, posso dividir em 4, enfim. Como que eu faço isso? Ele tem possibilidades aqui embaixo. Ó, além do mudo, do stop da câmera, eu tenho a possibilidade de mandar um convite. Eu mando um convite para a pessoa, então, na verdade, eu coloco o e-mail da pessoa, a pessoa vai receber um link no e-mail, e esse link vai fazer a pessoa cair direto no estúdio. Aí eu já vou ter mais uma pessoa aqui. Aí eu posso mandar um convite, por exemplo, para as 4 pessoas, e ele divide a tela em 4. Simples e tranquilo. Isso, para reuniões de 2, para fazer entrevistas. Eu participei de um lançamento de um livro que foi assim. Aí tinha, né, o autor, tinha quem fez o prefácio, tinha um convidado, né, tinha outro organizador do livro, eram 2 organizadores, quem fez o prefácio, mais um convidado, e se fez o lançamento, a cerimônia toda de lançamento. Adorei, 4 pessoas na tela, dialogando, né? E aí uma faixa embaixo passava fazendo a propaganda do livro. Então, tem uma opçãozinha aqui que é configuração, ali, banners, que eu posso criar um banner. É bem simples, tá? Então, de trabalhar. Então, ele já funciona como o próprio estúdio e faz transmissão ao vivo. O Jitsi que a gente está vendo agora, pessoal, ele também faz transmissão para o YouTube, tranquilamente, tá? A gente viu, né, que ele tem esse recurso lá dentro da sala, né? Então, a única coisa que eu quero salientar é que quando a gente cria
uma transmissão ao vivo no YouTube, que vocês já viram, ó, clica no íconezinho da câmera, clica em transmissão ao vivo, vão preencher ali o título, como eu botei aqui, transmissão aula 5, ó, botei como não listado, vocês vão cair, quando confirmar, cair numa tela como essa. E nessa tela, o que eu preciso de informações? Eu preciso, tá, da chave de transmissão. Tá vendo aqui, ó, chave da transmissão. Aqui no ladinho desse olho aqui. Essa chave de transmissão, eu preciso dela para me informar lá no Jitsi. Eu clico na opção iniciar uma transmissão ao vivo, tá? Ele mesmo, se está conectado com a tua conta, se vocês configuraram já o e-mail de vocês ali, ele já mostra, se a gente criou a transmissão ao vivo, ele já acha. É só eu clicar a transmissão ao vivo, ele já vai até preencher com a chave, tá? Ou se não, eu vou direto e colo a chave da transmissão, que é aquele código, aqui está oculto, né? Eu cliquei no copiar, e aí ele cola esse código aqui. E clica em iniciar transmissão ao vivo. Tá? E aí, ele já começa a fazer essa transmissão, gente. Tá? Só para vocês terem uma noção, eu vou botar no chat aí de vocês. Se eu começar aqui, deixa eu dar um pause aqui. Para que vocês não se percam, lá tem um delay. Tá? Ó, esse link aqui está sendo feita essa transmissão, só que tem um pequeno delay, tá? Então, vocês vão ver que vai estar um pouquinho atrasado o áudio lá. Então, estão conseguindo visualizar ali, só que, claro, vocês estão vendo só o meu PowerPoint agora ali, né? Provavelmente. Perfeito. A aula está sendo transmitida e ao momento que ele está transmitindo, ele também já está gravando ali. Tá? Então, eu preciso de duas ações. Né? Eu preciso no YouTube cadastrar uma transmissão ao vivo para que ele me forneça aquela chave e essa chave eu forneça para o Jitsi. Tá bom? É uma forma também simples de transmissão. Dessa mesma forma, a gente tem no Conferência Web. Tá? O Conferência Web é a mesma coisa. Tá? Ele tem uma opção ali para vocês, que é transmitir sessão. Eu clico em transmitir sessão. No caso, a gente vai trabalhar com o do YouTube, clica no RTMP. E aí, o único cuidado no Conferência Web é que eu tenho que combinar duas informações. Tá? Eu preciso do URL de streaming, aquela primeira parte que termina em Live 2. Eu sou obrigado a botar essa barra, tá vendo? Por isso essa seta laranja ali, porque eu tenho que botar essa barra, e depois dessa barra eu tenho que completar com a chave de transmissão. Então, eu tenho que construir o link de transmissão. Feito isso, eu clico em iniciar. É a única coisa que é mais complicadinha, ele não traz a URL pronta ali para vocês. Ok? URL de streaming, coloca uma barra e completa com a chave de transmissão. Todo mundo entendeu? Pegaram aí? Ok? Todo mundo ouvindo? Vou dar um sinalzinho de vida aí no bate-papo. Repetir, Vera? Ok. Não, Vera, só estava comentando que quando a gente for no Conferência Web, que é aquele outro sistema que vocês também têm acesso, tá? E que vocês têm possibilidade de gravação, mas se vocês forem fazer uma transmissão ao vivo, Conferência Web é o que a gente usa aqui na UFSC, por exemplo, para fazer as reuniões do CUN, do Conselho Universitário.
porque como ele tem enquete, ele possibilita fazer votação, né, em tempo real. Então, aí os conselheiros podem votar. Então, os conselheiros ficam na sala da conferência web e os estudantes e a comunidade acadêmica assistem no link do YouTube. E aí, como que eles fazem, então, para criar fazer essa transmissão? Clique em transmitir sessão, clique em RTMP, isso, Cláudio. E aí, o link a gente tem que montar. Eu preciso pegar o URL de stream, colocar uma barra, depois do live 2, e completar com a chave de transmissão. Tá? O link não vem prontinho, tá? E também não aparece essa informação ali no conferência web, senão nos ajudava, mas ela não aparece nenhum exemplo. Então, é importante que vocês entendam como que é montado isso, tá? Esse endereço. Perfeito. Aí aqui só para vocês verem que aí ele já começa a transmitir, né? Sem mistério, só uma tela no começo de transmissão. Então, como fazer para o YouTube, então, fazer uma transmissão utilizando um software codificador? O que é um software codificador, na verdade, né? Os codificadores, eles convertem o conteúdo que está ali em um formato digital. E aí eles conseguem acabar funcionando, a maioria desses codificadores, com uns editores que podem permitir mais profissionalismo, porque tem uns controles extras de transmissão. Então, são softwares que a gente pode assessorar para fazer essas transmissões, tá? O YouTube recomenda uma série de softwares, e um deles, que eu indico para vocês, é o OBS Studio. É um software gratuito, ele funciona muito bem, tanto no Mac como no Windows, tá? Porém, torna-se um processo um pouquinho mais complexo, tá? Fica um pouquinho mais difícil de fazer a transmissão, porque não está incorporado junto, né, ao como a gente tem o conferência web, como tem no Jitsi, tá? No YouTube, vocês já entenderam como que cria, tá? Depois que criou uma transmissão lá, eu preciso também de uma chave. Então, dentro do OBS, de uma forma simples, depois eu vou mostrar um pouquinho mais detalhado, quando vocês entram no OBS Studio, que é uma tela como essa, vocês têm um botão de configurações, e vocês, nas configurações, têm transmissão ao vivo. Eu vou trazer para a mesma coisa o código do YouTube, que é a chave, né, da transmissão, vou colar ali, vou dar um OK e clico depois no botão iniciar transmissão. Eu começaria a fazer a transmissão com o OBS Studio, tá? Só que eu preciso configurar algumas coisas dentro do OBS Studio para ele saber o que realmente tu quer transmitir. Então, para configurar a transmissão, ela é tranquila, tá? Só configurações, transmissão ao vivo, coloca a chave, OK e iniciar a transmissão, tá? Então, aqui é só o passo a passo que a gente já conversou. Mesma coisa, que nela a gente precisa, para o OBS Studio, também da chave de transmissão. Depois a gente volta ao assunto do OBS Studio, mas só para saber que também, para configurar ele, a gente precisa dessa chave. O Google Meet, eu posso fazer uma transmissão de duas formas no Google Meet. Vocês já viram que nessa versão que vocês têm aí na Unipampa, que é o GStudio, esse pacote, ele permite a gente criar salas para 250 pessoas, mas também eu posso fazer uma transmissão para até 100 mil pessoas de forma de streaming. Então, daqui a pouco, dependendo qual é o público da ação de vocês podem utilizar o próprio Google Meet para fazer essa transmissão. Mas de que forma eu configuro para fazer transmissão ao vivo? A gente viu que ele tem uma opção gravar, mas a gente não viu que tinha um botão transmissão ao vivo dentro da sala, como a gente tem no Jitsi, né? Na verdade, essa configuração da transmissão para até 100 mil pessoas, eu faço na agenda. Não faço dentro do Google Meet. Então, vocês vão lá em agenda, na hora que vocês vão, né, criar o evento de vocês na agenda, então vão dar ali um nome, né, o dia, o horário, né,
vão clicar no botão ali, entrar com o Google Meet, que ele vai gerar para vocês o endereço de uma sala, normalmente, tá? Só que tem um segredinho, não sei se vocês já mexeram ali, mas no lado do botão entrar com o Google Meet, tem um triângulozinho que, se eu clicar, aparece mais opções ali na agenda. O que ele vai mostrar para vocês? A identificação da sala de vocês, né? Então, as pessoas que vão palestrar, que vão dar aula, enfim, né, vão participar na sala do Google Meet. E vocês vão clicar no botão adicionar transmissão ao vivo. Esse botão só aparece se eu clicar naquele triângulo, tá? Cliquei, então, no transmissão ao vivo, ele vai dar um endereço da transmissão. Aí é esse endereço que eu vou compartilhar para o grande público poder assistir o evento de vocês. Tá? É assim que vai funcionar. Então, o palestrante entra na sala do Google Meet e o público que vai participar como ouvinte vai, então, usar esse endereço aqui do transmissão ao vivo. Tá? Aí, claro, aí dentro da sala eu vou ter que clicar, né, no botão iniciar streaming. Ele vai só aparecer esse botão iniciar streaming quando vocês, lá na agenda, clicarem naquele botão ali, que é o botão para adicionar uma transmissão ao vivo. Aí aparece o botão iniciar streaming. Quando eu clicar ali, já começa a transmitir. A questão, ele, na verdade, ele vai exigir o usuário e senha do Google. Esse que é um problema. Tá? Então, aí obriga os usuários a terem conta do Google para poderem acessar a transmissão. Esse que é um fator limitante. O YouTube, por exemplo, a transmissão dele ele é liberada, né? Ele não exige que a gente tenha uma conta para acessar. E aí, por aqui, eu preciso ter conta. Esse que é o ponto negativo. Ok? Entenderam, pessoal, como que funciona, então? Então, é mais uma possibilidade que vocês têm de fazer streaming pelo Google Meet, conferência web ou pelo Jitsi. Vocês já viram que são simples de fazer a transmissão. Tá? Aqui só para vocês verem, aqui ó, como que um ouvinte recebe dentro do streaming. Ó. É dessa forma, não tem bate-papo, gente, tá? É assim, não tem um bate-papo para interação, é somente ouvinte recebendo mesmo o que está acontecendo, tá? É limitado realmente essa forma de transmissão, por enquanto ainda, do Google Meet, tá? E eu posso transmitir o Google Meet de outra forma, aí usando um software codificador. Um software codificador ele transmite qualquer coisa. Eu posso transmitir qualquer coisa que tiver na tela do meu computador para o grande público no YouTube. Então, o Google Meet aqui é um exemplo, tá? De forma que pode ser feita, tá? Quando vocês entram dentro do OBS Studio, a única coisa que vocês têm que criar, ele exige que vocês criem cenas e fontes, só para vocês terem uma ideia de como que funciona o OBS. Tá? Então, eu crio uma cena, por exemplo, captura de tela, tá? Criei essa cena, ó, é só clicar no botãozinho de mais, eu dou um nome, cliquei em captura de tela. Aí eu vou na fonte, tá? Dou um nome para a fonte. Eu acabei deixando também como captura de tela na fonte. E aí, quando eu dou um OK, né, na fonte, só voltar aqui que foi muito rápido. Ó, cena mais, eu dou um nome, é só um nome, não vai fazer mais nada, é só para eu poder organizar as informações na tela. Aí eu vou no lado, tem um botãozinho mais, aí eu clico em captura de tela. E aí, dou um OK. Quando eu dou um OK, captura de tela é de qual monitor? Eu posso ter, né, 2 monitores na minha, né, posso ter um computador com 2 monitores, eu posso dizer, ó, quero que pegue a cena apenas de um monitor. Aí, então, eu escolho de qual monitor, é para ele pegar a imagem. E aí, tudo que eu abrir naquele monitor,
por exemplo, como o Google Meet, que ele transmite o que tiver ali naquela tela que tiver naquele monitor. Tá? Mas eu posso escolher se eu quero, né, uma janela naquele monitor, se eu quero toda a tela, tá? Se eu quero um software, né, eu posso ainda fazer a escolha do que exatamente eu quero transmitir. E aí, depois é só clicar no botão iniciar transmissão, sem esquecer que tem que configurar a transmissão colocando a chave do YouTube. Então, ele não é difícil, o OBS é um software bem simples de utilizar, gente. Tá? E ele pode ser mais rico ainda. Tá? A gente pode dividir a tela, eu posso fazer uma coisa mais profissional, eu posso, numa tela, ter só a apresentação, eu posso ter a apresentação num lado e o rosto, né, no outro. Para isso, eu tenho que criar cenas e fontes diferentes. Eu podia criar uma cena só para pegar o PowerPoint, né, a apresentação, e aí eu moldo a tela para que fique a figura, né, a imagem do palestrante de um lado e o PowerPoint do outro. Tá? Aqui, como a gente já viu, para poder configurar a transmissão, vai em configurações, transmissão ao vivo e cola a chave que a gente tem que pegar lá do YouTube. Tá? E aí tudo que tu estiver fazendo ali, então já vai ser transmitido. Pode ver que aí aqui até mudou. A opção aqui no lado está interromper a transmissão. Quando eu for encerrar, eu tenho que clicar naquele botão ali. E tem que cuidar, gente, que a gente tem dois botões para iniciar a transmissão. Eu inicio a transmissão, no caso, quando a gente está usando um software como esse, que é um software que vai fazer essa intermediação, né, no caso do OBS, que é um software codificador, eu tenho que iniciar a transmissão aqui e também iniciar no YouTube, tá? Então, iniciar a transmissão também lá. No caso do GTC, com o momento como comecei a transmitir, né, eu também tenho que ir lá no botão também no YouTube transmitir. Sempre eu tenho que transmitir no YouTube, iniciar a transmissão e depois iniciar a transmissão dentro da ferramenta, tá? Aqui são coisas, ó, que já foi eu brincando no OBS. Ó, a gente pode ter uma imagem de fundo, tá? Que aí vocês podem personalizar essa imagem de fundo. Podem ter a imagem do professor, do ministrante, enfim. E pode ter também, no outro lado, só pegando a imagem da tela. Aí tu monta. Né? O que eu acabei fazendo aqui, criei uma cena com várias fontes. Um para pegar a imagem de fundo, coloquei como fonte também um pegando a apresentação e outro para capturar só a imagem do vídeo da câmera. Então, só para vocês verem melhor aqui como ficou a fonte, ó. Peguei 3 informações. E ali tu vai montando. São caixinhas que tu vai dimensionando o tamanho daquelas caixinhas. É isso, pessoal. A gente não está trabalhando com o OBS Studio aqui, né? Até se a gente fosse falar só do OBS Studio aqui, a gente teria bastante coisa para falar, que ele é um software ele é um software profissional para a gente fazer essas transmissões. E aí, quais são as dúvidas, pessoal? Vamos ver as dúvidas de vocês, aí eu avanço mais um pouquinho. Boa pergunta, Silvana. Vou ver depois ali com o Nudep quanto tempo que ele fica disponível. Tá? A gente vai até segunda-feira, tá? Então, tentem colocar todas as atividades de vocês em dia, tá? Até a segunda-feira ali. E aí depois a gente tem que, então, encerrar, fazer o relatório, né? E para poder entregar no Nudep com as notas de vocês, para poder ser feito a emissão do certificado. Ah, que bom, Rafael. Se puder usar esse software que para ficar mais simples, se vocês quiserem usar esses softwares que já tem incorporado a transmissão ao vivo, claro que facilita. Só que é aquilo, vocês vão chegar a um grau, vocês começam no mais simples. O mais simples é esse que está incorporado. Aí vocês querem fazer uma coisa mais profissional. Vocês querem gravar videoaulas. Se querem gravar videoaulas, eu já recomendaria para fazer uma videoaula com mais efeitos,
vocês conseguem fazer isso no OBS Studio. O OBS Studio coloca aquela transição do PowerPoint. Agora eu vou ver só a apresentação, coloca um efeito. Agora eu vou ficar só com a imagem do palestrante, que pode botar um efeito. Quero botar um vídeo de abertura. Ele permite casar um monte de recursos ali. Ele precisa, sim, ser instalado no computador. O OBS ele tem essa necessidade e, no final, quando a gente faz uma gravação, ele demora um pouco mais para fazer a conversão, para salvar o vídeo no computador, tá? E tem que ter um pouco de paciência, dependendo do tempo de duração do vídeo que vocês estão gravando, ele vai ficar processando por mais tempo. Ele é um editor, tá? E aí, então, tem que esperar um pouquinho ali. Então, a máquina ela fica ocupando um pouco mais da máquina ali, né? Provavelmente, Silvana. Vai ter que restaurar. O OBS já é um assunto que já vai adiante, né, gente? A gente já foge da questão das videoconferências. Ele já a gente abordaria o OBS para saber realmente fazer gravação de videoaula. Seria um software adequado para fazer essas gravações. Ah, o Lucélia não gosta. É o que eu digo, gente. É que assim, o dia a dia de vocês é o que a gente tem que ponderar. O ritmo que vocês vão ter de trabalho, de aulas que vocês têm que tá ministrando agora nesse período dessa pandemia, né? E que então não dá todo esse tempo de fazer essas grandes produções. Então, por isso a minha ideia é de mostrar o mais simples que for possível de vocês operarem no dia a dia. Eu acho que são esses recursos que eu acabei apresentando para vocês aí ao longo do curso. O sistema de videoconferência e forma simples de fazer a transmissão. Eu acho que vocês conseguem dar conta de uma forma muito fácil usando esses recursos. Mas dá para avançar. Se a gente quisesse fazer um nível avançado e trabalhar com o assunto de gravação de aulas, a gente tem esses software codificadores para fazer aí produções realmente de qualidade. E aí o OBS é um que eu indicaria como um software gratuito que hoje está no mercado e que daria conta, né, de fazer isso. Tá? É bem isso, Silvana. É importante que vocês conheçam e aí aos poucos vocês sabem, ó, eu quero fazer uma coisa melhor, eu vou usar esse. Né? Eu não tenho tempo de ficar fazendo 500 configurações, eu sei que esse software rapidinho já dá conta, eu consigo fazer. Então, conhecendo eles, vocês têm essa liberdade para trabalhar. Não, não tem, Luciana. Esse é o único defeito que eu acho do GTC até agora. É não ter uma enquete. Ó, é um programa leve, estamos aqui transmitindo. Para vocês terem uma noção, eu estou assistindo da televisão, tá? No YouTube. Porque no YouTube, né, a gente tem aquele recurso, né, para quem tem Chromecast, tu consegue transmitir para a TV, né? Então, eu estou transmitindo o que está, eu estou vendo que está o nosso curso no YouTube, na televisão que está aqui na minha frente, só está sem som, claro, para não dar interferência, mas estou vendo a imagem e está funcionando de forma bem tranquila. A Cláudia confirma que continua com a MConf da RNP, Fernanda. A conferência web, né, da RNP, né? A lista de presença aqui, a única forma que eu tenho aqui, que a gente acaba utilizando, é que em cima do título aparece aqui para mim, nós temos 31 pessoas na sala, tá? Se eu clicar em cima desse 31 ali, aparece para nós a relação das pessoas que estão na sala.
Tá? Então, só que eu não tenho como fazer esse download, mas eu consigo visualizar. Aí até o Elvis acaba controlando para nós aqui, né, a nossa presença. Tá? Mas ele não tem um recurso como do Google Meet de fazer, né, com aquela extensão de poder fazer um download daquele momento. Para nós aqui, dando o exemplo da UFSC, o Conferência Web continua o nosso aqui, só que o que eles acabaram tirando foi a gravação, tá? Porque os nossos servidores não conseguiram dar conta da demanda de vídeos sendo gravados, porque ficava armazenado nos servidores da instituição na configuração que hoje a UFSC tem aqui. E aí eles tiraram essa permissão. Aí por isso entrou então o Google Meet. Agora aqui a gente tem também para poder dar conta dessa gravação. Fernanda, tem que ver que existe quando eu trabalhava aí na Unipampa, existia uma outra extensão do Conference Web, que era uma instalação da própria instituição, que tinha o pacote da Adobe. E aí, sim, era uma licença com tempo de duração, uma instalação própria da instituição. Eu não sei se não é esse que está sendo descontinuado. O da RNP é nacional, esse a gente não, esse segue. Agora, essa instalação própria da instituição, a licença pode ter acabado e não tem isso. E não tem por que continuar, né? Até mesmo se a gente tem hoje uma gratuita em nível nacional, né? É que na época, quando a instituição, né, começou a trabalhar, não tinha esse conferência web ainda sendo oferecido em nível nacional, né? Nasceu depois. Mas eu vamos ver depois com o Elvis aí, tá? Se aí a gente, qualquer coisa, a gente até coloca um aviso para vocês ali também no curso ali, se realmente está tendo algum... O que eu saiba, a conferência web segue, tá? Mas se for alguma informação diferente disso, a gente já informa ali no site, tá? Porque segue para todas as instituições, não teria, né, porque só a Unipampa não ter mais aí. Pode só ter alguma limitação de recursos, mas no máximo, é o máximo isso. Os que possuem enquete é o Conferência Web, que a gente viu. Existe uma extensão, Mauro, do Google Meet, só que tem que pagar, para o que eu vi, para poder ter a enquete ali. Não sei se existe uma extensão gratuita com enquete. Aí não sei se alguém que já testou aí possa me falar se tem. Eu fui fazer os testes ali, mas tinha que pagar uma licença para poder ter esse recurso embutido ali. A gente viu que o Skype tem enquete também embutido, aquele Skype gratuito. É outra possibilidade que dá para usar. Esse Google Meet Plus ele é muito bom, só que o que acontece, ele tem vários recursos aí, tem recurso de interação embutido, tem acho que a lista de presença, tem enquete, mas tem que pagar. Podia ser gratuito, né? Ou podia estar incorporado na própria ferramenta, né? Pessoal, e aí? O que vocês acharam do curso? Hein? O que vocês gostaram? Vai dar para aproveitar no dia a dia? Eu e o Elvis esperamos que o curso atenda. A ideia foi que ele fosse muito mais prático do que teórico, porque eu acho que nesse momento é o que vocês precisavam, é praticar essas ferramentas, tá? E realmente
né? Eu espero que vocês usem e usufruam dela com muito mais, agora, com muito mais segurança dessas ferramentas, que eu sei que vocês estavam trabalhando num cenário, né, muito inseguro de ter que, num momento do dia para a noite, ter que começar a dar aulas em forma não presencial, né? E aí ter uma segurança nessas ferramentas ajuda muito para vocês trabalharem no dia a dia, né? Você já tem tanta coisa para se preocupar nas aulas que vocês têm que desenvolver, mudar a didática das aulas de vocês, e ainda ter ficarem preocupados com essas ferramentas, ainda agora eu acho que você já consegue, pelo menos a questão da ferramenta, você já é uma coisa a menos a se preocupar e dá para focar só na preparação do conteúdo mesmo, né? Ah, que bom, pessoal. Obrigado. Que bom que vocês realmente gostaram, tá? Ah, com certeza, Isabel. Eu acho que e aproxima muito mais, tá? Então, só gravar videoaulas também, muitas vezes não ter esse momento de encontro síncrono com os alunos, muitas vezes não dá o mesmo efeito. Parece que ainda mantém-se a distância. Quando a gente faz esses encontros, a gente tem essa relação com os alunos e aí realmente é um momento que dá para esclarecer dúvidas, aonde todo mundo senta e, na verdade, fica concentrado naquele conteúdo que está sendo trabalhado, né? Ah, Luciana, tu está perguntando para enviar sugestões para... Aí depende. Depende de cada fabricante, tá? O Google Meet tem o Google Suporte, que permite, então, o suporte deles, ali a gente pode enviar sugestões, tá? Jitsi tem outros, então tem que procurar, eles têm sempre um e-mail de contato onde tu pode fazer sugestões. Tá? Ok, gente, muito obrigado. Então, fiquem atentos para então fazerem as últimas atividades que estão ali disponíveis ali para vocês, tá? Como a gente disse, o curso tem que ter a frequência e o aproveitamento, então olhem todo o material que está disponível ali, né, no ambiente Moodle, entreguem as tarefas, tá? Eu tenho algumas mensagens ali, um ou outro está com dificuldade que está ali para entregar alguma tarefa atrasada, eu vou responder ali, tá? Mas a gente tem que obedecer o prazo de entregar em todas essas atividades até segunda-feira, ali às 23 horas e 59 minutos. Aí. Então, fiquem atentos, nos mandem mensagem, qualquer dúvida, que a gente vai respondendo para vocês ali, para vocês conseguirem terminar o curso dentro do prazo, então, previsto, tá? Um abração a todos, foi ótimo trabalhar com vocês. Tá? É muito bom trabalhar sempre com a Unipampa. Agradeço o convite do NUDEP. Tá? E até uma próxima oportunidade aí. Tá? Um abração a todos. Um grande abraço. Pode falar. Se alguém quiser falar, fique à vontade, pessoal. Eu fico acompanhando o bate-papo. Para mim, parece que vocês estão dialogando aqui tranquilo. Ainda não, Silvana. Por enquanto, ainda não. Valeu, valeu. Abração a todos. Um ótimo final de semana aí para vocês. Acho que vai. Alexandra, quer falar? Pode falar. Vai depender, com certeza, da avaliação do DEP, né? O DEP avalia os cursos e depois a gente vê, né? Conforme a demanda, né? Eu não sei como que é feito o levantamento de necessidade de capacitação da instituição de vocês aí, conforme as demandas, é realizado aí os convites aí, tá bom? Ok, Silvana. Maravilha. Então, abraço a todos e até o próximo encontro, então, gente. Tchau, tchau. Valeu.